Olá, monstros, garra! Vamos começar com uma aula hoje sobre gases. Gases é um conteúdo que cai recorrentemente em vestibulares e é uma forma muito simples de resolver essas questões. Não precisa aqueles calhamaços de fórmulas. Existem 1000 fórmulas que são resumidas em muito poucas. Então, para começar a eliminar essas fórmulas que você não vai mais usar na sua vida, vamos começar aqui, ó. Quando a gente começa a trabalhar gases, a gente tem que entender que gás é um fluido. Por ele ser um fluido, ele não tem volume definido e não tem forma definida. Então ele vai assumir as condições do continente. Então, se ele está contido em um recipiente, o volume é o do recipiente que vai ser imprimido a esse gás, assim como a forma. Dito isso, a gente tem que imaginar ainda que o gás ele é uma partícula que ele tem uma energia cinética alta. Dos 3 estados básicos que a matéria pode se apresentar, que é sólido, líquido e gasoso, o estado gasoso é o estado com a maior energia cinética. Tendo maior energia cinética, ele tem um movimento molecular muito maior do que no estado sólido e no estado líquido. Então, dito esses pontos fundamentais, a gente pode começar aqui com as 3 leis clássicas que abordam gases, que é a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Só que essas 3 leis, elas podem ser combinadas na equação geral dos gases, que é o Povotot-Piviti. Então, só voltando essas 3 equações, se caso algum dia vocês precisarem usar uma delas, o que é muito pouco provável, vocês têm que entender o seguinte. Quando eu falo da equação de Boyle, ele trabalha com pressão vezes volume sendo constante. Para a pressão vezes volume ser constante, a temperatura deve ser constante. Então, quando eu tenho uma temperatura constante, eu tenho a lei de Boyle. No caso da lei de Gay-Lussac, a constante vai ser a pressão. Então, para a lei de Gay-Lussac, a pressão constante, o que sobra é Votot-Viti. Volume inicial dividido por temperatura inicial é igual volume final dividido por temperatura final. Já na terceira lei, que é a lei de Charles, eu vou trabalhar com volume constante, ou seja, em um recipiente que não é expansível. Quando essa transformação ocorre em um recipiente que não é expansível, eu vou estar falando da lei de Charles. E a lei de Charles, então, ela coloca o volume como constante. Então, Potot-Piviti. Pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual pressão final dividido por temperatura final. Assim a gente finaliza essas 3 leis básicas. Mas o que eu quero que vocês memorizem é isso aqui. Elas não vão ser usadas. Não vão ser usadas porque a gente resolve o exercício de gases com equação combinada dos gases. Sempre que aparecer na prova de vocês algum exercício que fale de gases, você vai colocar no cantinho da questão já. Povotot-Piviti. E o que vai acontecer? Se o exercício falar que a temperatura é constante, você vem e tira a temperatura. Ah não, mas o exercício disse que a temperatura varia, só que a pressão é constante. Você tira a pressão. Agora, se o volume for constante, o que vai sair da equação é o volume. E cada vez que você tira uma constante, por exemplo aqui, se a temperatura fosse constante, a equação ficaria Povotot-Piviti. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, que é a mesma equação que existia aqui da lei de Boyle. Então a gente consegue, com aquela lei, deduzir todas as outras. Então é por isso que você não vai perder tempo memorizando leis separadas. Você vai só memorizar a equação geral dos gases. Uma outra forma que pode aparecer para você calcular é quando envolve variação de massa. E a variação de massa ela vai inserir um elemento que é número de mols. Então, quando a gente vai trabalhar com variação de massa em transformações com gases, a gente vai falar da lei de Clapeyron. É Clapeyron que vai trazer para você a possibilidade de resolver esses exercícios. Então, na equação de Clapeyron, a gente tem que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes uma constante, que é o R, vezes a temperatura. Agora, a grande sacada da equação de Clapeyron está aqui, ó. A pressão ela é sempre em ATM. O volume, ele necessariamente é em litros. E a temperatura é em Kelvin. Bom, professor, você está falando que a pressão sempre vai ser em ATM? Eu estou falando que vai facilitar muito sua vida se você converter ela para ATM, caso ela não apareça dessa forma. Porque a constante mais conhecida, o R, é o 0,082. E essa constante, ela só serve para a pressão em ATM. Se caso aparecer em outra situação, por exemplo, se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, se a pressão for dada em milímetros de mercúrio, a constante é 62,4. Ao passo que se for dada em Torricelli, também vai ser 62,4, porque a gente sabe que milímetros de mercúrio e Torricelli é
a mesma função, então tem a mesma constante. E se for em quilopascal, 8,31. Então, para facilitar a sua vida, não vai memorizar tudo isso. Aprenda a converter. Se aparecer uma unidade de pressão diferente, converta para ATM, que a constante é 0,082. Nessa situação aqui, então, eu disse que vai haver a variação de massa. E esse M, a gente vai calcular de forma que é massa sobre massa molar. Então, eu vou ter um composto que eu vou aplicar essa equação. O quanto tem dele em massa, dividido pela sua massa molar. E esse M, então, vai ser um específico para cada situação, para cada exercício. Nesse contexto, a gente viu aqui que o que você precisa memorizar para resolver os exercícios de gases é equação de Clapeyron e equação geral dos gases. Com essas duas equações, eu te garanto que 90% dos exercícios serão resolvidos. Os outros 10% fica na conta do IME e do ITA, que eles vão trabalhar com conceitos de efusão e difusão. É uma coisa que aqui no GAR você pode ver também, mas é muito específico e geralmente está nesses vestibulares. Para o seu Enem, PV, NRT, povo todo permitido. A semana que vem a gente tem um outro vídeo aqui na página do GAR, onde eu vou aplicar essas equações em um exercício de gases. Exercício de gases que caiu na Unifesp do ano passado, de 2015. Então fiquem atentos, logo estamos